as duas mensagens excepcionalmente, benditamente liberadas sobre o jubileu. Não seria maravilhoso se tivéssemos a parte 3 do jubileu? E então nós acompanharíamos o Jesus Jubileu por todo o Evangelho de Lucas, exploraríamos a vida da igreja de Jubileu em Atos e o Evangelho do Jubileu, e então as experiências ricas de Paulo, do Jubileu ser o Cristo pneumático que vivia nele, e então prosseguiríamos para o Jubileu, entre os vencedores, e no reino entraríamos no gozo do Senhor e concluiríamos num êxtase máximo com o jubileu eterno no novo céu e nova terra. Não seria maravilhoso? Mas se fizéssemos isso, não seríamos fiéis à palavra de Deus no próprio livro que estamos cristalizando. Deus não parou de falar no final do capítulo 25. Ele continuou a falar. E no comecinho do capítulo 26, como vocês verão, temos 3 cristais maravilhosos interrelacionados com respeito a Deus, a obra de Deus, e nós a honrarmos, e o resultado da obra de Deus, que é produzir a igreja. Mas esse capítulo é uma palavra de advertência, de admoestação, e depois dos assuntos cruciais apresentados nos versículos 1 e 2, a partir do versículo 3 até o versículo 13, temos as bênçãos sobre aqueles que são obedientes, e eles são constituídos obedientes porque honraram, se importaram e se deram para esses 3 assuntos nos primeiros 3 versículos. Então, de repente, a partir do versículo 14 até o versículo 46, há uma série de diversas formas severas de castigo. Há uma advertência a Israel. Houve uma advertência a Israel, eles não ouviram, não obedeceram e foram severamente castigados. Então, o estudo vida e as notas de rodapé baseadas no estudo vida interpretam corretamente os tipos e aplicam cada um deles à igreja. Portanto, eu recomendo que, não durante a mensagem, mas quando vocês puderem, leiam cuidadosamente Levítico, capítulo 26. Mas, para que vocês tenham certeza do que eu vou compartilhar, que o que eu vou compartilhar é não apenas segundo a palavra de Deus, mas também fiel ao ministério do irmão Lee, quero ler para vocês algumas sentenças do começo da mensagem 49 do estudo Vida de Levítico, porque eu quis entrar no espírito do irmão Lee, ter a mesma visão e liberar a mesma visão. Segundo o nosso entendimento, podemos pensar que o livro de Levítico deveria terminar com o jubileu no capítulo 25. Talvez vocês tenham preferido isso. Se vocês preferiram isso, nós somos muito parecidos em nosso entendimento natural. Contudo, ainda faltam 2 capítulos. No capítulo 26, temos uma palavra de admoestação, de advertência. O fato de o capítulo que tem a palavra, com a palavra de advertência,
seguir imediatamente ao capítulo sobre o jubileu indica que, quanto ao jubileu, não devemos clamar tanto ou ser empolgados demais. De maneira alguma, isto é uma sugestão de que ontem à noite nós fomos longe demais. Não, não fomos. Estávamos num êxtase divino. A palavra grega para êxtase é ex-histemi. Ex significa para fora de, histemi significa posição, ou seja, você está fora de si mesmo no espírito mesclado. Mas se nós ficarmos apenas na empolgação e não ouvirmos a palavra de advertência, perderemos tudo, eu lhes garanto. Israel perdeu, o cristianismo perdeu, algumas igrejas locais perderam e nós não queremos que esse seja o nosso futuro. Queremos que o nosso futuro seja bênçãos. Precisamos, em vez disso, ter uma mente sóbria para considerar a situação. Por essa razão, o jubileu, uma ocasião de clamor, é seguida por uma palavra de admoestação, de advertência. Eu acho que isso basta. Outro comentário, na página seguinte, refere-se a ser distraído de Deus. Nós estamos no jubileu, mas se buscarmos algo além de Deus, podemos perder o desfrute do jubileu. Portanto, o que provamos ontem à noite, o que vimos a partir da palavra maravilhosa desta tarde, você pode perder essas coisas. Isso se torna uma lembrança de reuniões preciosas no treinamento há muito tempo. Mas nós queremos expressar isso no nosso viver por um período de tempo até nos encontrarmos com o Senhor. A mensagem não é uma palavra de advertência. A mensagem é sobre um cristal nos versículos 1 e 2, e esses versículos dizem o seguinte: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra como figuras na vossa era para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Portanto, ter Deus como nosso único alvo, honrando apenas a obra de Deus e reverenciando. E reverenciar é um verbo, eu conferi isso nos dicionários online. Em inglês há duas palavras para isso, revere e reverence. Reverenciar. Acho que vocês vão se lembrar. Então, estes são três aspectos de cristais aqui que exigem o restante da Bíblia para que seja desenvolvido. Portanto, esta mensagem, na dimensão espiritual, é uma mensagem centrada na visão celestial e no entendimento espiritual. Queremos concluir com receber, ou pelo menos ver um pouco mais da visão celestial, da economia de Deus, e ter um entendimento espiritual genuíno, não uma mera compreensão mental, mas um entendimento espiritual de assuntos que são preciosíssimos para Deus. Portanto, de maneira que, dia após dia, ano após ano, até que o Senhor venha, sejamos preservados em nossa experiência do Cristo em Levítico, do nosso desfrute do jubileu. O nosso desfrute do jubileu, assim, apenas crescerá e será preservado e seremos salvos. E o resultado era uma grande preocupação do irmão Lee, que nos desviássemos e repetíssemos a história do cristianismo degradado
e terminássemos como parte desse sistema degradado. Com cada fôlego do meu corpo, eu me posicionarei contra isso e a favor do desejo do coração de Deus, seu propósito eterno, sua economia divina e tudo que foi revelado na palavra e tem sido transmitido a nós pelo ministério da Era. É por isso que nos posicionamos, jamais seremos abalados, jamais nos moveremos, jamais andaremos para trás, jamais nos comprometeremos com o cristianismo, não construiremos uma ponte com o cristianismo. Nós permaneceremos onde estamos enquanto desfrutamos Cristo na festa das primícias, na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Portanto, agora vamos percorrer o esboço, é um esboço longo, o que não significa que a mensagem será mais longa. Ela terminará daqui a 60 minutos, porque eu quero deixar tempo para que 15 homens Deus, cooperadores de Deus, falem por 2 minutos cada, e depois haverá 2 minutos e um irmão irá falar e teremos anúncios finais, e então devolveremos os crachás, a parte de plástico, e sairemos daqui com mais Cristo do que tínhamos há 6 dias atrás. Certo? Ok. Levítico 26, 1 e 2 falam de não fazer ídolos, guardar o sábado do Senhor e reverenciar o seu santuário. Precisamos entender o significado intrínseco desses 3 pontos. O Deus triuno processado, sua obra e o resultado da sua obra. 2. Não devemos ter ídolos. Agora será dada uma definição. E isso significa que, à parte de Deus, não devemos ter outras metas para não perdermos a posição de desfrutar a nossa herança divina. O jubileu nos trouxe de volta para Deus e para a nossa herança divina. Não queremos perder a posição de desfrutá-lo. Portanto, a exigência de Deus é que Ele se torne a nossa única meta. E pela sua graça operando em nós, queremos ir além. Se formos além, buscando algo que não é Deus, pedindo que Deus faça isso ou aquilo por nós, embora não seja errado fazer isso, nós iremos além, querendo esta ou aquela experiência, e poderemos dizer a Ele face a face, no propiciatório, na glória, tendo comunhão face a face com Ele. Tu, Deus triuno, és minha única meta, meu único alvo. Eu vivo para Ti. Eu vivo por Ti. Eu vivo para o Teu propósito. No nosso hinário, temos um hino. Não é um hino grandioso, mas quanto a essa linha, ele traz luz. Não sei quem o escreveu. Acho que podemos descobrir isso, mas isso é secundário. Está na seção de buscar Deus. O hino 350. Eu vou ler as estrofes 3 e 4. Sim, muitas vezes... 350? Meu firme alvo é o próprio Deus, não alegria, bênção ou favor. Quem me conduz é Ele, não sou eu. A qualquer preço leva-me, Senhor. A fé avança para o alvo em Deus e o amor confia em sua mão, pois me sustenta para o seguir até cumprir a sua oração. Estrofe 3. Sim, muitas vezes a escuridão
O preço elevado pode ser, mas Ele sabe como chegarei. O seu caminho tão estreito é. É estreito do ponto de vista de Deus, pode não parecer tão estreito sob o teu ponto de vista. Isso eu faço, sempre prosseguir. Sei uma coisa, nunca dizer não. Hoje, meu Deus, a minha glória é, será na glória o meu galardão. Agora, os subitens. O próprio Deus deve ser a nossa única meta. Como filhos de Deus, não devemos buscar nada além dele. O salmo em referência aqui é o Salmo 73. O escritor do salmo, o salmista estava perplexo enquanto os justos sofrem e os injustos não sofrem. Essas coisas podem tropeçar. Então, ele entrou no santuário de Deus e, sob a luz do santuário, que está brilhando aqui e agora, ele atinou com o fim deles, entendeu o fim dos iníquos. E então ele pôde dizer: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, além de ti. Podemos dizer isso. Devemos falar isso por fé. Sim, temos certas metas práticas no ponto de vista humano. Queremos ir para a faculdade, nos formar, vir para o treinamento, terminar o treinamento, seguir o Senhor no próximo passo, se vamos ou não nos casar, formar uma família. Isso são metas humanas para a nossa existência, mas a exigência de Deus é que Ele se torne a nossa única meta. Agora, que no coração dos pais, esteja no seu coração, pais, que Deus seja a única meta para os seus filhos. Você pode ser para o Senhor, que eles também possam ser para o Senhor, mas não pense assim, os filhos não devem ser exagerados e devem ser práticos. Se você tiver um coração dividido, eles também terão um coração dividido. O caminho que eles vão tomar, eles vão decidir. Mas a mensagem que eu daria é que vocês, pais, em sua mente, tenham uma única meta, que é o único Deus, que é o próprio Deus. Ídolos referem-se aos substitutos heréticos para o Deus verdadeiro. Um ídolo é qualquer coisa que substitui o Deus verdadeiro, o Deus triuno experimentado por nós como nossa vida. Como filhos genuínos do Deus genuíno, devemos estar atentos para nos guardar de coisas hereges e vãs que substituem o nosso Deus genuíno e verdadeiro, com o qual somos organicamente um e o qual é vida eterna para nós. O Novo Testamento revela que o nosso Deus é o Deus triuno processado e consumado. Sim, Deus é objetivamente Deus, eterno, autoexistente, imutável na deidade. Nós honramos esse Deus, conhecemos esse Deus, mas Deus, em sua economia, tornou-se Deus para nós de uma maneira mais experimentável. Ele passou por um processo custoso de ser processado e consumado. Em João, no princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. A palavra era Deus e a palavra tornou-se carne. E a palavra que tornou-se carne é o Cordeiro. E no final, o Deus triuno processado é sopro para respirarmos. Nosso Deus é o sopro, o Espírito todo inclusivo, o Espírito consumado.
Esse é o Deus que precisamos buscar. Esse é o Deus que conhecemos. E, ao mesmo tempo, reconhecemos sua soberania absoluta e autoridade suprema, objetivamente. O desejo do Senhor revelado em João 4. Há 2 adoradores que o bebem e a água que eles beberem torna-se fontes a jorrar para a vida eterna, e da nossa experiência do Deus verdadeiro processado e consumado, eles oferecem ao Pai a adoração que ele busca há milhares de anos. Letra C. Aquele que passou pelos processos de encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição. Processado refere-se aos passos pelos quais o Deus triuno passou na economia divina. Consumado indica que o processo foi completado. Temos um Deus processado, não um Deus não processado. Temos um Deus consumado, consumado como o Espírito que dá vida. Embora Deus seja eterno e imutável em sua natureza e substância, ele passou por um processo em sua economia. A verdade aqui é tão precisamente definida pelo ministro da era, pelo ministério da era, de acordo com o princípio da duplicidade da verdade divina. Sim, Deus em sua deidade é imutável, imutável. Não podemos entrar na deidade, não. Ele habita em luz inacessível, não podemos nos aproximar. Mas esse Deus tem uma economia. Ele veio no Filho, que agora é a luz do mundo e a luz da vida, e passou por um processo para tornar-se o Espírito, como sopro, como água viva, para entrar em nós. E esse é o Deus que conhecemos, o Deus que experimentamos, o Deus que desfrutamos, o Deus que servimos e o Deus que ministramos. Mas somos equilibrados. Não sacrificamos um aspecto da verdade por causa de outro. Mas nós vemos no Novo Testamento, todas as referências a qualquer pessoa da deidade é revelado para experiência, não para conhecimento teológico, exploração teológica. Esse é o nosso Deus. Antes da sua encarnação, Deus não havia sido processado, possuindo somente a natureza divina, mas por meio da encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição, o Deus triuno foi processado e consumado para se tornar o Espírito. Quando nós cantamos o hino 608, não fomos elevados, um dos hinos já mais elevados escritos. O Deus triuno tornou-se o nosso tudo. O Deus triuno agora é tudo em nós. O Pai, o Filho, o Espírito é o nosso tudo, é tudo em nós. Esse Deus triuno processado e consumado, que é vida e suprimento de vida e tudo, ele é a nossa meta em qualquer dia, em qualquer situação. Não importa o que você esteja passando. Alguns de nós não são jovens e passaram por muitas coisas. Damos testemunho a vocês pela misericórdia do Senhor, que em item após item, por fim, nossa única meta foi o próprio Deus. O Deus triuno processado e consumado. Letra D. O Espírito é a consumação do Deus triuno processado. 1. O Deus triuno processado e consumado é o Espírito. Está em itálico porque é uma designação específica. Todos temos de receber uma visão do Espírito.
Podemos começar com o conhecimento objetivo dos ensinamentos na Bíblia, dos ensinamentos no ministério, mas a luz tem que brilhar ao ponto de termos uma visão do Espírito. O Espírito, o composto do Deus triuno, o homem Jesus, o seu viver humano, a sua morte e a sua ressurreição. A humanidade de Jesus está aqui, seu viver humano, suas virtudes, seus atributos divinos. Uma coisa que eu desfruto muito a respeito dele e aprecio ao cuidar das pessoas é que você vê nos evangelhos que ele sabia como estar com qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo. Ele sabia o que dizer, quando falar, como falar, quando ficar em silêncio. Esse Cristo agora vive em mim. Eu não sei como estar nesta ou naquela situação, mas o Espírito inclui o viver humano do Senhor Jesus, que gastou muito tempo no seu ministério público cuidando de pessoas. Ele é cheio de compaixão. Era cheio de compaixão quando via a multidão como ovelhas sem pastor. Cheio de compaixão. Ele soube o que dizer para uma mulher pega em adultério. Ele soube o que falar para Nicodemos. Ele soube o que falar para os religiosos em Mateus 23. E a realidade desse Cristo está no Espírito. Simplesmente deixe que ele viva espontaneamente, sem esforço, inconscientemente. Ele viverá e será tudo aquilo que você precisa a cada momento. O Espírito é o Espírito processado, composto, todo inclusivo, que dá vida, que habita interiormente, 7 vezes intensificado e consumado, com uma consumação final do Deus triuno processado, para ser a porção eterna. Onde estou? Onde estou? Para ser a porção eterna. B minúsculo, letra B minúscula. Ok, me achei. Regenerar. Para ser a porção eterna do seu povo tripartido, escolhido, redimido, generado, renovado, transformado, conformado e glorificado, como sua vida, suprimento de vida e tudo. Eu vou ler de novo isso aqui, ok? O Espírito é o Espírito processado, composto, todo inclusivo, que dá vida, que habita interiormente, 7 vezes intensificado e consumado, com uma consumação final do Deus triuno processado, para ser a porção eterna do seu povo tripartido, escolhido, redimido, regenerado, renovado, transformado, conformado e glorificado, como sua vida, suprimento de vida e tudo. Louvado seja Ele! Esse é o nosso Deus. 2. Antes do Senhor Jesus ser crucificado e ressuscitar, o Espírito consumado ainda não era. O Espírito de Deus existia desde o princípio. Mas o Espírito, como o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, ainda não era na época de João 7,39, porque ele ainda não havia sido glorificado. O Senhor Jesus foi glorificado quando ressuscitou, e por meio dessa glorificação, o Espírito de Deus tornou-se o Espírito do Jesus Cristo encarnado, crucificado e ressurreto. O que aconteceu? O que acontece quando você invoca Senhor Jesus? O que acontece é que a pessoa responde, e quem responde é o Espírito. E o Espírito inclui tudo isso. E você pode saber o que você precisa. Você pode não saber o que precisa, nem onde está, mas quando você invoca, Ele sabe tudo, Ele está muito claro, entende e vem
agora mesmo para ser o que você precisa, onde você está. Que Deus nós temos. Como Ele nos ama, como Ele cuida de nós. Por isso que eu gosto de fazer orações simples. Não gosto de dar mensagens para Ele sobre o que Ele tem que fazer. Ele sabe tudo. Se eu não sou claro sobre onde estou, eu quero ser como Bartimeu. O Senhor falou para ele: o que você quer que eu faça para você? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Bartimeu não tem ideia. Se você não tem ideia, abra-se para Ele, deixe Ele ser o que Ele sabe e é, e você vai experimentá-lo a cada momento. Ele sabe o que você precisa. Então, você, quando está na rua e o sinal fica vermelho, você fica esperando que os outros motoristas, a luz está vermelha, o sinal está vermelho, e o sinal fica verde, e os carros que estão na sua frente, as pessoas não reagem bem, e aí você fica esperando. Quando chega a sua vez de entrar, a luz fica vermelha, e você já esteve nessa intercessão, sabe que vai levar 2 minutos e meio. O que você vai fazer durante 2 minutos e meio no sinal vermelho? Por que não respirar Deus? Por que não deixar que o Senhor se ministre para você? E chegará um momento quando todos vocês, amados irmãos, aqui na minha frente, o Senhor vai dar para vocês exatamente a irmã que vocês precisam. E o que eu quero lembrar vocês é o que fazer quando você não conseguir chegar no sinal verde. Se você der mensagens como eu dou, você vai se lembrar das mensagens. A sua esposa vai te lembrar da mensagem que você acabou de ouvir agora. Mas que Deus consumado nós temos, aquele que se dispensa para nós o tempo todo. Se o último Adão, que era Cristo na carne, tornou-se o Espírito que dá vida em ressurreição. Desde então, o Espírito de Jesus Cristo tem os elementos divinos e humanos, incluindo a realidade da encarnação, crucificação e ressurreição de Cristo. O termo Espírito consumado, a expressão Espírito consumado, indica que o Espírito foi processado e assim tornou-se o Espírito consumado. O Espírito é o Deus triuno, após passar pelos processos de encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição. Tendo passado por todos os passos do processo, o Deus triuno é agora o Espírito consumado como a bênção da economia neotestamentária de Deus. O Espírito consumado, o Espírito composto, é a esfera divina e mística na qual os crentes em Cristo podem entrar hoje. Por um lado, é claro, ele entra em nós como nosso suprimento todo suficiente. Por outro lado, ele é outra esfera, uma esfera divina e mística, na qual temos o direito de entrar. Tudo está aqui. Você pode não saber o que orar ou não orar, tudo é seu. No Deus triuno processado e consumado como a esfera divina e mística, e quanto mais tempo você gasta aqui, mais divino e místico você se torna. Você não se torna esquisito, não se torna uma pessoa estranha, você se torna alguém jesusmente humano, mas misterioso, uma espécie de mistério, porque a sua pátria é a esfera divina e mística, o Espírito processado e consumado. Sabe de uma coisa? Eu gosto de viver com vocês aqui para sempre. Que tal vivermos aqui para sempre, hã? Desculpe-me usar essa expressão que eu falei, mas foi assim que saiu. Eu quero estar com os santos glorificados e tripartidos na esfera divina e mística. Agora o segundo cristal. Temos de guardar os sábados de Deus. Isso significa que devemos saber que a obra de Deus foi realizada totalmente por Ele,
para a desfrutarmos e que não há necessidade de fazermos nenhuma obra, especialmente nenhuma obra tentando se melhorar, se aperfeiçoar, tentando ser melhor. Não é fácil parar de fazer isso. O Senhor vai demitir você se encontrar você fazendo assim. Você tem que perceber que os leprosos não melhoram a sua lepra. Eles precisam de uma purificação total, precisam de outra pessoa se torne eles. Temos de aprender. Isso é algo que aprendemos. Portanto, não espere que você seja perfeito na terça-feira à tarde. Vamos aprender a receber, considerar, respeitar e desfrutar o que Deus fez e não tentar fazer algo para nós mesmos. Não tente ser um vencedor. Cristo é o vencedor. Parte do ministério dele é reproduzir-se naqueles que querem ser vencedores. Deixa que ele faça isso. Temos de negar a nossa obra, mas honrar a obra de Deus e descansar nele. Deus quer que paremos com os nossos afazeres, sejamos substituídos por Cristo e nos separemos do sabor de qualquer coisa que não seja Cristo. A maneira de desfrutar o Cristo imensuravelmente rico é tomá-lo como o nosso verdadeiro descanso sabático. Tivemos uma palavra excelente sobre isso numa mensagem anterior. Não é descansar e não fazer nada, mas desfrutar tudo que ele fez. E vamos passar por uma lista de itens selecionados da obra do Deus Triuno. Uma lista abreviada, só para que vocês tenham um aperitivo. Parando a nós mesmos, nosso viver, afazeres e atividades, e recebê-lo como nossa vida, pessoa e substituto. Então, experimentaremos Cristo como o poder da ressurreição para sermos transformados e pairarmos no céu acima de todo obstáculo terreno. Letra B. Agora, uma sessão longa que eu vou ler. Vou dar mais ou menos 1 minuto em cada ponto. Vamos ler. Temos de conhecer o que o Deus Triuno fez por nós e ter elevada consideração pela obra do Pai, do Filho e do Espírito. Nos itens 1, 2 e 3, eu vou falar a obra do Pai inclui, a obra do Cristo inclui, a obra do Espírito inclui, porque eu conferi na conclusão do Novo Testamento, na sessão sobre a obra de Deus, 61 aspectos. Na obra de Cristo, 97 aspectos. Sobre a obra do Espírito, 103 aspectos, totalizando 261 aspectos da obra de Deus. O que aconteceria se, digamos que num período de 3 anos, você tomasse o volume da conclusão do Novo Testamento, primeiramente sobre Deus, depois o volume sobre a obra de Cristo, e então a parte do volume que fala sobre a obra do Espírito, e você cuidadosamente lesse esses livros com os versículos, pouco a pouco, durante os próximos 3 anos. E cada vez mais a compreensão e percepção entraria em você desses mais de 261 itens do que Deus fez para você e continuará fazendo para você, de maneira que você, por favor, pare de fazer o que você está fazendo e simplesmente deixe que o Deus Triuno opere em você. Paulo disse, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é um versículo pesado. Ele diz, pois, é uma partícula explicativa, né? A palavra gar em grego, pois Deus é quem opera em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo o seu bom prazer.
Portanto, você acabou de se formar na universidade, você está sendo testado, e algo em você toca no seu coração sobre o treinamento de tempo integral. Você acha que você é o primeiro a falar, não, eu não quero, eu não vou. Não, eu fui aceito num curso de doutorado, tenho um bom emprego, me ofereceram uma boa oferta de emprego, e aí você ora, fala, Senhor Jesus, eu não estou disposto, mas o Senhor então opera em você o querer. Você fala, eu não quero, mas o Senhor opera você o querer, e aí você então quer, e você fala, está bem, Senhor, eu quero. Quando eu tinha 16 anos de idade, no mês de outubro de 1955, todas as noites, quando eu tentava orar, o Senhor falava uma palavra para mim. E eu respondi de 3 maneiras diferentes. Ron, quero que você seja um ministro, de acordo com aquilo que eu entendia. E eu dizia, eu não posso. Da próxima vez, Senhor, Ron, quero que você seja um ministro. Eu não posso. Durante 14 noites, eu tinha apenas 16 anos de idade, fui convidado para falar num culto denominacional, domingo de manhã. Todos sabiam e eu sabia que algo aconteceria. Então, eu não podia mais falar honestamente, eu não posso. Naquela noite, o Senhor falou para mim, Ron, eu quero que você seja um ministro. E eu falei para o Senhor, eu não quero. Na noite seguinte, Ron, quero que você seja um ministro. De uma maneira muito suave. Não, eu não quero, eu não vou. Eu não vou. Quando chegou no fim do mês, eu vou. Isso foi um rebelde sendo chamado... Um chamado irrevogável de Deus. Eu não quero, eu não estou disposto. O Senhor fala, tá bom. Simplesmente se abra para o Senhor e ame-o e desfrute-o. E você pode falar, irmão Ron, você está sendo esperto agora. Você sabe que se eu fizer isso, ele vai fluir amor em mim, um amor que me constrange, e a graça toda suficiente. E, por fim, eu vou concordar com ele. Tá bem. Você é muito esperto. Eu não vou jogar um xadrez mental com você. Tá bem, se você quiser evitar a graça de Deus e o amor de Deus, permaneça fechado. E eu te garanto que daqui a pouco algo vai acontecer no seu ambiente quando você espontaneamente irá invocar Senhor Jesus. E sem forçar você a fazer nada, o Deus sábio, por fim, vai realizar a vontade dele a seu respeito, e você se unirá a estes formandos e outros formandos, e louvando o Senhor por ter feito isso. Vocês não são gratos por ele ter feito isso? Ele buscou vocês, ganhou vocês, trabalhou em vocês, pelo amor e pela graça. Ok. Eu li a obra do Pai, vou ler. Escolher os crentes antes da fundação do mundo. Você foi escolhido. Predestinar os crentes para a filiação. Vocês são filhos. Enviar o seu filho em semelhança da carne de pecado. Vir no filho e trabalhar no filho. Passar pela morte no filho. Ressuscitar Cristo dentre os mortos. Sentar Cristo nas regiões celestiais, sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés, e o dar à igreja como cabeça sobre todas as coisas. Chamar, perdoar, justificar, reconciliar, receber, regenerar, lavar, santificar e glorificar os crentes. Ele está fazendo tudo isso em nós. Enviar o Espírito do seu Filho ao coração dos crentes. Fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, diga amém. Se você sabe que foi chamado segundo o seu propósito, diga aleluia. Não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que tudo coopera para o bem, e você será conformado à imagem do Filho primogênito de Deus. A obra de Cristo inclui
e introduzir Deus no homem e tornar Deus um com o homem, servir as pessoas, semear a semente do reino, desfazer as obras do diabo, como o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo, destruir o diabo que tem o poder da morte, reconstruir o templo de Deus tornando-o coletivo, tornar-se o Espírito que dá vida, como o Senhor, exercer sua soberania sobre todos para o cumprimento da economia divina, edificar a igreja, como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, interceder por nós, como soberano dos reis da terra, governando todo o mundo para o Evangelho, para que o Evangelho seja propagado e a igreja seja produzida. Agora, há conversas com a Coreia do Norte sobre isso, sobre aquilo, o Trump está fazendo isso e aquilo, não me importa o que eles estão falando. O fato é que há opiniões, o fato é que o nosso Senhor Jesus é o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano de reis, ele é o soberano e rei sobre Donald Trump, sobre Kim Jong-un, e ele responderá às nossas orações exercendo a sua soberania, seu senhorio, e abrirá a Coreia do Norte para nós irmos lá e trombetearmos o jubileu. A obra do Espírito inclui convencer o mundo, regenerar os crentes, suprir os crentes com o seu rico suprimento, santificar os crentes, transformar os crentes, guiar os crentes a toda a realidade, derramar o amor de Deus no coração dos crentes, ungir os crentes, ser a unidade do corpo de Cristo, falar às igrejas. Isso é apenas uma amostra. Considerem ter uma espécie de plano, se vocês forem guiados a fazerem isso, a estudar esses aspectos da obra do Deus Triuno, que eu mencionei. Você pode acrescentar à sua programação, você leia apenas uma sessão, 5 minutos por dia. São 120 minutos por mês, pouco a pouco. É a maneira de você ser constituído. Esse é um dos subtítulos favoritos nos livros do ministério. Não fui eu que escrevi. Isso aqui foi algo que o irmão Ed deve ter trabalhado. Um dos livros do ministério, cujo título é A Tartaruga Ganha a Corrida. Portanto, não seja a lebre hoje, porque a lebre hoje, amanhã terá terminado. Eu tenho feito isso há 50 anos, pouco a pouco, como a tartaruga, e vamos ganhando pouco a pouco, dia após dia, sendo constituídos. Ainda são 8h21, já estou no quarto item, algarismo romano 4. Temos de reverenciar o santuário de Deus. Reverenciar significa que devemos considerar com reverência ou profundo respeito. Nós usamos reverência porque foi a palavra que o irmão Lee escolheu. Reverenciar o santuário de Deus, ou seja, considerá-lo ou tratá-lo com profundo respeito, cada aspecto da vida da igreja. O segundo, de outro dicionário online, é que reverenciar é adorar profundamente, com um respeito de uma consideração profunda. Deus é digno da honra mais elevada. O santuário de Deus. No final de Êxodo, Deus... Em Levítico, Deus treina o seu povo a como viver com eles. Como viver uma vida santa, pura e alegre com Ele. E a ter a compreensão, a percepção que Deus está aqui, ou esta é a tenda de Deus.
eu sou parte desta tribo, a minha tenda é esta, mas esta é a tenda de Deus e Ele está no Santo dos Santos. Bem, isso significa que devemos considerar com reverência tudo que Deus é e cumpriu em Cristo como a habitação de Deus. A habitação e sua corporificação e expressão. O templo tipifica o próprio Cristo. Sabemos em João que o Senhor era o tabernáculo, que foi ampliado no templo em ressurreição. E na igreja como ampliação de Cristo para a habitação de Deus e sua manifestação eterna. Vou falar algo agora muito prático, porque isto é um treinamento. Eu não tenho de falar muito, mas eu vou, desde que eu mencione, eu sei que haverá muito sentimento. É fácil dizer, eu reverencio a igreja local onde estou. Sabemos a partir de Efésios 2:22 que estamos sendo edificados juntos à habitação de Deus em espírito. E você pode sentir que está de fato. Mas, irmãos e irmãs, por quê? Somente o Senhor sabe se isso ocorre por toda parte, mas eu sei que é muito comum em qualquer partir do pão pela manhã. Mais da metade dos santos chegam tarde para a reunião de partir o pão habitualmente. Qualquer um de nós pode ter alguma circunstância que faça com que nos atrasemos, mas habitualmente chegar tarde para a mesa do Senhor, que foi estabelecida pelo seu sangue, ele disse fazer isso em memória de mim. Que consideração é essa? O que está acontecendo? Eu sugiro que os pais que têm crianças pequenas, sugiro que vocês separem os sapatos que eles vão usar no sábado à noite já. Eu sei que você sempre no domingo de manhã está procurando o segundo sapato, não sabe onde é que está. Então no sábado à noite você pega a sua Bíblia, seu reavivamento matinal, mas nessa questão nós realmente precisamos do treinamento do Senhor. Chegar não apenas no horário, mas alguns minutos antes. Isso é considerar a tenda da congregação. Você quer estar lá, exercitado no Espírito. E eu me lembro, e isso aconteceu em Anaheim muito tempo atrás, que um irmão que estava há alguns anos em Anaheim, e aí mudou para outra localidade, e ele estava visitando e criticou os santos por chegar tarde e deu uma exortação ética e religiosa. Os santos ficaram incomodados e nós tínhamos o partir do pão à noite naquela época. Estranhamente, devido às circunstâncias, eu cheguei atrasado alguns minutos para aquela reunião. Quando eu entrei, todos os irmãos estavam lá no horário e todos eles olharam para mim e eu disse, isso é tão falso, todos chegaram juntos. Depois de uma semana ou duas, reverteu a situação. Eu não estou dando uma exortação aqui ética ou religiosa. O que eu estou apelando a vocês é que nós tenhamos a consideração mais elevada com a habitação de Deus, especialmente para com a reunião do partir do pão, da mesa do Senhor. Devemos administrar o nosso tempo, a situação na nossa casa, a hora de ir para a cama no sábado à noite, o que fazemos sábado à noite. Estando preparados de manhã para estar lá, que diferença faz? Se o local de reunião estiver cheio às 9h27, com os santos exercitando, não chamando prematuramente o clímax, como tem sido feito, mas
exercitando o seu espírito e buscando o Senhor. Será que podemos orar para que o Senhor restaure isso? Vamos prosseguir. Primeiro temos o Deus triuno processado e sua obra para o nosso descanso. E então, como resultado da sua obra, temos a igreja como a expressão e a ampliação de Cristo. Nossa meta deve ser Deus, o Deus triuno processado e consumado. E a nossa meta diariamente deve ser contatá-lo, receber o seu dispensar, abrir-nos para sermos saturados com Ele, sermos cristificados, deificados, filificados, sermos salvos em vida, reinarmos em vida, e então vivê-lo, deixá-lo fluir e ministrá-lo. E somos governados pela visão da obra completa do Deus triuno, e descansamos nele e recebemos ativamente, simplesmente recebemos. Não descansamos apenas de maneira passiva. Descansamos com um exercício para receber do Senhor aquilo que Ele fez e o que Ele quer fazer em nós. Eu fui muito ajudado por uma oração do irmão Lee, que está registrada numa mensagem do Estudo Vida que eu trabalhei. Eu fui tocado quando eu li o Estudo Vida, mas depois, alguns anos. Na verdade, há duas orações em diversos lugares diferentes. Uma falando: Senhor, o que está no teu coração a meu respeito? Eu gosto de amar assim. Senhor, o que está no teu coração a meu respeito? Agora, hoje. Por favor, Senhor, faz tudo o que está no teu coração a meu respeito. Eu volto o meu coração para ti, eu te amo, eu creio em ti, eu nunca te vi, mas eu creio em ti e te amo. Mesmo que seja a pessoa mais normal ou mais esquisita, nós, normais que somos, amamos alguém que nunca vimos. Senhor, estamos aqui, não podemos te ver ainda, mas os quase 5.000 que estamos aqui te amamos de todo o nosso ser e cremos em ti. Cremos em ti, Senhor. A segunda oração era: Senhor, por favor, supre-me com a minha porção de graça para hoje. Então temos o resultado dessa obra, a igreja. Essa é a meta. A igreja como o corpo, a casa de Deus, vamos enfatizar isso daqui a pouco, como novo homem, mas por fim, como a noiva preparada, para quem o Senhor voltará. Devemos ter essa consideração por isso. Por favor, considerem a seguinte sequência. Estamos na vida da igreja como procedimento para nos introduzir na realidade do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo edificado é a noiva preparada, para quem Cristo está voltando. Então, em 3 anos e meio, agora a esposa do Cordeiro é o exército nupcial voltando com o Senhor para lidar com os exércitos inimigos na terra. Então, essa pessoa coletiva com Cristo torna-se a pedra coletiva que esmaga e remove todo o governo humano da terra. E essa pedra torna-se uma grande montanha, enchendo toda a terra, que é o reino. Uma vez que o corpo é edificado e há a preparação da noiva, que equivale à preparação da noiva, e então haverá essa grande mudança, a maior mudança dispensacional que a terra jamais viu, porque a noiva, os vencedores vivos serão arrebatados. Logo depois disso, dos 3 anos e meio de tribulação que estarão na terra, nos céus começa as bodas, a festa de casamento.
3 anos e meio mais tarde, voltaremos com ele para lidar com o inimigo, com o governo humano e introduzir o reino. Tudo isso depende das igrejas locais serem o procedimento através da qual o Senhor nos introduz na realidade do corpo. O meu coração, eu não diria que dói, mas ele é profundamente movido por lembrar da palavra do irmão Lee, que ele falou em 1994, ministrando a respeito disso no livro Pontos Práticos sobre o Entremesclar. O Senhor mostrou para ele todas as igrejas em Taiwan. Ele disse, veja, o Senhor quer a realidade do corpo de Cristo. No final da sua vida, quando ele perguntou ao Senhor o que eu devo ministrar, o Senhor o impressionou com a realidade do corpo e a realidade da vida do corpo. E o que ele falou em 1994 é que ele não via a realidade do corpo de Cristo em parte alguma. Isso foi 24 anos atrás. Ele não está aqui. Não creio que nenhum de nós tenha fé para dizer, eu tenho um sentimento, mas está além da minha medida para falar algo agora. Isso tem de ocorrer. A igreja local não é a meta. A edificação do corpo é a meta da economia de Deus. Quando esse corpo estiver edificado, a noiva estará preparada e em 3 anos e meio a era mudará. Não sou jovem, mas ainda não desisti. Eu sou primícias. Não desisti das primícias. Eu quero desfrutar a festa das primícias com vocês toda semana. Me tornar primícia com vocês. Como eu mencionei, alguns de nós, eu já mencionei, ok, você será ou as primícias ou o filho varão, mas nos encontraremos no trono e seremos parte da noiva. Isso, eu vivo para isso, irmãos. Eu tenho que testificar. Todos os aspectos da minha vida são para isso. Passar pela morte foi isso. Ter uma esposa maravilhosa é para isso só. E eu não quero que ela fique embaraçada, mas ela é a minha camponesa do Cazaquistão. É para isso, tudo isso é para isso. Não é para a nossa alegria, para a nossa ajuda, para a nossa facilidade, é para isso que temos a consideração mais elevada. Agora vamos terminar de ler o esboço, letra E. B, letra B. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O livro de Êxodo revela que a meta da salvação de Deus é a edificação da habitação de Deus na terra. Essa é a meta. Estávamos em escravidão no Egito, como termina o livro de Êxodo, com a tenda da congregação, o tabernáculo cheio da glória de Deus, enchido com a glória de Deus. Temos um paralelo disso, capítulo 2 de Efésios, estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Deus nos avivou juntamente com Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais. Agora temos acesso a Deus e como termina esse capítulo, no versículo 21, em Cristo todo edifício cresce junto para edifício santo no Senhor, para sermos habitação de Deus em espírito. Essa é a meta. E temos de fazer todas as coisas humanas para viver normalmente, segundo a nossa idade, se somos estudantes, se somos treinando, se trabalhamos, se servimos, qualquer que seja a nossa situação. Mas eu não posso entender estar na vida da igreja e não viver para outra coisa. E não viver para nenhuma outra razão. Deus é o nosso único propósito. É para isso que fomos criados, redimidos, regenerados, trazidos para a restauração. É por isso que estamos aqui neste treinamento. Todo o nosso coração, todo o nosso ser, cada fibra do nosso ser, cada célula é para esse desejo do coração. Como nós anelamos que o corpo seja edificado e a noiva esteja preparada e sejamos arrebatados ao noivo. Que hora agradável quando o noivo e a noiva se reúnem. E um amor que suplanta a compreensão.
O santuário em Levítico 26:2 implica a habitação de Deus, sua corporificação e expressão em Cristo, e a habitação e manifestação eterna de Deus na igreja. A ênfase aqui é a casa. A igreja é a casa de Deus, a habitação de Deus. Aqui ele tem descanso. Ele pode tornar a sua vontade conhecida, abrir o seu coração para a sua família. Ele pode dizer quais são os seus desejos. Aqui é o único lugar na terra onde ele tem liberdade para se mover, para realizar o que ele quer fazer. A igreja do Deus vivo. Como a casa de Deus, a igreja é a habitação de Deus, o lugar onde Deus pode obter descanso e confiar. A igreja de Deus é a casa do Deus vivo. A casa de Deus é a família de Deus. A habitação, a casa e a família são uma entidade. Um grupo dos chamados e regenerados em quem o próprio Deus habita. Sabe por quê? Nós nos chamamos de irmão e irmã. Não é apenas porque nós esquecemos o nome da pessoa. É porque nós realmente somos irmãos e irmãs. Às vezes, eu gostaria de ser um pouco ousado sobre isso. O irmão Clem Rogers, irmão Clem, um homem-deus, uma pessoa que tem uma certa imposição. Ele e eu entramos num restaurante e íamos nos reunir ali, e eu disse para as pessoas: este homem e eu somos irmãos. Temos o mesmo pai e a mesma mãe. A Nova Jerusalém, a nossa mãe. E eu estou falando sério. Estamos na família. Na família e na casa. Somos uma entidade orgânica. 2. Assim como Cristo não está separado dos membros do seu corpo, mas habita neles, o Pai não é um membro separado da sua família, mas está em todos os filhos. A casa de Deus é orgânica na vida divina, na natureza divina e no Deus triuno. Porque a igreja é orgânica, ela cresce, de maneira que toda a casa cresce. Isso é impressionante, a família cresce. Como nos alegramos quando alguém é salvo. Outro dia eu estava tendo comunhão com os amados irmãos da Índia. Eles me disseram de um hindu, Brahma, como ele foi salvo. Alguém deu um folheto para ele. Ele perguntou: o que é isso? Isso é de Deus? E havia um número de telefone ali da igreja. Ele ligou, o irmão respondeu, pregou o evangelho para ele na língua hindi. Ele foi salvo pelo telefone. Eles se encontraram, ele foi batizado e está na igreja. Senhor, salva mais milhares de hindis por toda a Índia. De hindus. Não é maravilhoso quando outro irmão e outra irmã é acrescentado à família? É maravilhoso. Letra C minúscula. Ao falar da igreja como a casa de Deus, Paulo refere-se a Deus como o Deus vivo. O Deus vivo, que vive na igreja, deve ser subjetivo para a igreja e não somente objetivo. Ele está em todos nós agora. Porque Deus é vivo, a igreja, como a casa de Deus, também é viva nele, por ele e com ele. Um Deus vivo e uma igreja viva vivem, movem-se e trabalham juntos. Alguns de nós estão ficando fisicamente velhos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu hoje sou muito mais vivo do que 50 anos atrás. Daqui a pouco 15 cooperadores vivos virão para testemunhar do Deus vivo. Não estamos ficando mais velhos, estamos ficando mais vivos. Amém.
A igreja, como a casa de Deus, a casa do Pai, é a incorporação divina e humana ampliada e universal, como resultado de Cristo ser glorificado pelo Pai com a glória divina. A casa do Pai, em João 14, não é o céu, é a igreja, como a igreja do Deus vivo, a casa de Deus. Há um lugar aqui preparado para você. Seja bem-vindo ao lar. 1 Timóteo 3, 15 e 16 indica que a igreja, como a casa de Deus, é a manifestação de Deus na carne. O próprio Cristo é a manifestação de Deus na carne, a igreja, como a ampliação de Cristo, é a manifestação de Deus na carne. Podemos manifestar Deus porque de fato somos Deus em vida, natureza, constituição e expressão, mas não na deidade. De maneira que por todo este treinamento Deus tem sido manifestado em cada reunião. Desfrutamos o testemunhar que Deus tem manifestado entre nós. Esses versículos implicam que não somente que Cristo como a cabeça é a manifestação de Deus na carne, mas também que a igreja como o corpo é a manifestação de Deus na carne. Deus é manifestado na igreja, o corpo de Cristo, e a casa do Deus vivo como sua expressão ampliada e coletiva na carne. Ter a visão do Deus triuno processado com sua obra e do resultado da sua obra nos constituirá como pessoas obedientes que receberão a bênção de Deus. E poderemos falar como Paulo: não fui desobediente à visão celestial. Cremos que tomaremos esse caminho de Deus como nós buscando e descansando na obra do Deus triuno, na igreja como o santuário de Deus e Deus constituído em nós, com Cristo como a nossa obediência, seremos os obedientes. E como isso terminará? Bênção sobre bênção, sobre bênção, por toda parte, em toda situação, em todos os lugares. Esse é o futuro de vocês. Bem-vindos ao seu futuro glorioso. O Deus triuno processado e consumado, saturando você com Ele mesmo, tornando-se sua única meta, e você descansando, recebendo os benefícios do Deus triuno, reverenciando, honrando, cuidando, servindo a igreja onde você está. Esses são os 3 cristais com os quais nós e o treinamento entramos na realidade dessas coisas e cremos que nos tornaremos os obedientes que receberão bênção sobre bênção até vermos o Senhor face a face e começarmos nossa vida de casados eterna com Ele. Falamos isso em esperança, pedimos que vocês orem por meio minuto. Encontro com vocês na festa das bodas. Vamos orar um pouquinho.